gente falar de otimização de processo, primeiro a gente tem que entender o que é um processo. Então, um processo, eles são algumas etapas, algumas atividades que vão acontecer de uma maneira sequencial e que a gente vai saber um resultado esperado para ele. Mas assim, por que a gente vai otimizar processo? O papel da empresa, ela é gerar valor para a sociedade. Então a gente sempre tem que focar realmente nos projetos, realmente na execução que a gente está fazendo. Principalmente no movimento Empresa Júnior, quando a gente fala da vivência empresarial. Então assim, o foco realmente é no core business, é em vender projeto, é em capacitar os membros pela execução de projeto. Só que existem vários processos que ocorrem dentro de uma empresa, justamente para dar suporte para as vendas. Então, desde um processo seletivo até um processo de reembolso, tudo isso, no final das contas, ajuda a EJ com o resultado dela. Então, nessa linha, a gente não está focando em gestão por focar em gestão. A gente está conseguindo gerar mais valor otimizando alguns processos internos. Massa. E aqui no Lab, o que a gente fez? Decidi trazer um exemplo de fora, um pouquinho de fora do MED, para a gente dar um zoom out assim, e olhar como que isso funciona em outras empresas. Então veio o Kiefer, que foi diretor da Concentra no passado também, e hoje ele está trabalhando no Quinto. O Quinto é uma empresa de eventos, eles vendem muita experiência, eles têm tanto uma festa quanto um bar aqui em Brasília. E assim, os sócios do Quinto, eles são muito bons realmente em fazer festa, entender o público, saber qual que é a música, mas acaba que eles estavam travados porque eles tinham problema, por exemplo, em negociar os contratos que eles tinham. Então toda a parte burocrática, que não era a parte que eles mais se interessavam e que de fato gerava valor para o Quinto, eles não gostavam muito de fazer. Então o Kiefer entrou justamente para otimizar os processos deles, para que os sócios consigam de fato entregar a melhor experiência que eles entregam para os clientes deles. Isso foi um case bem legal para a gente ver. E aí logo depois a gente começou a dinâmica mesmo. Então o primeiro passo que a gente fez foi pedir para cada EJ levantar os processos que eles estão rodando. Mas é muito importante que eles levantassem projetos e processos que eles entendem, que eles já rodaram, que eles conhecem as etapas. Então primeiro a gente fez um levantamento. Depois que a gente fez esse levantamento, o que a gente fez? A gente juntou uma empresa júnior com a outra. Porque a gente sabe que muitas vezes você está vivendo aquele processo, está um pouco imerso, e você não sabe de fato como melhorar ele, porque você acha que aquilo lá é assim e sempre vai ser assim. Então a gente trouxe uma visão externa, para junto com essa visão externa eles conseguirem priorizar qual processo geraria o maior valor se fosse alterado para a EJ. Então beleza, eles priorizaram um processo. Depois que a gente priorizou um processo, o que a gente fez? A gente primeiro desenhou todas as etapas dele. Então a gente pegou alguns post-its e em cada post-it você tinha que escrever a etapa, qual era a área responsável por fazer essa etapa e qual o tempo de duração para essa etapa. Então a gente chegou e tinha um processo todo mapeado, várias etapas e o processo dele inteiro. Depois o que a gente fez? A gente conversou um pouquinho sobre gargalo. Então o que é gargalo? Gargalo nada mais é que algo que está travando o resultado da empresa. Justamente, se você pensar numa garrafa d'água, quando você joga, você quer esvaziar a água que está lá dentro. O que trava é justamente o gargalo dela, porque ele está segurando a água. Então a gente queria identificar de todas as etapas que estavam no processo, qual etapa estava travando mais, porque a gente ia priorizar só uma. Então a gente ia otimizar só essa etapa. Então a gente conseguiu priorizar isso, e aí toda a empresa júnior estava com um post-it priorizado. E aí o que a gente fez? A gente usou uma dinâmica do Design Thinking para a gente conseguir compilar mais ideias. Então a gente trocou de novo as duplas de EJs. E aí primeiro, o que a gente fez? Uma EJ ia dar um background, assim, explicar um pouquinho qual que era o processo deles e qual que era o gargalo, com bastante foco no gargalo. E aí a dinâmica é a seguinte. Primeiro, a gente vai fazer um tempo de brainstorming individual. Então você viu o gargalo e você vai propor várias soluções. E a ideia é justamente divergir. Então você pode ter qualquer ideia, é para ter ideias viajadas mesmo, ideias que não fazem tanto sentido, só para ter ideia, assim, não tem filtro mesmo. E aí todo mundo estava com os seus post-its individuais e a gente pegou e colocou todos eles na parede. Sendo que os post-its que tinham ideias semelhantes, a gente agrupava. E depois desse brainstorming coletivo, o pessoal realmente pôde desenhar um novo processo. Que a gente coletou vários insumos e aí a gente conseguiu separar de novo as EJs, que é até o que está rolando agora, e a galera está fazendo o quê? Está registrando isso numa folha. Então, primeiro, qual é o processo? Segundo,
qual que é o principal problema do processo anterior, basicamente o gargalo que a gente identificou. Terceiro, qual que é o custo para mudar esse processo? Então isso pode ser um custo de gente, isso pode ser um custo financeiro, isso pode ser um custo de tempo para a EJ. E qual que é o benefício que essa mudança traz? Uma vez que você consegue ver de maneira visual assim, qual que é o custo e qual que é o benefício, você consegue pesar se realmente vale a pena mudar esse processo. E aí a gente vai para uma parte final que só são alguns conselhos assim, para você levar essa ideia à frente na EJ. O primeiro ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, é empatia. Empatia porque você tem que entender da visão do cliente como esse processo é rodado. Então não adianta eu chegar no EJ e querer mudar todos os processos deles porque eu acho que não faz sentido. Eu tenho que entender com as pessoas que rodam esse processo o que acontece nele. Então ter muita empatia nessa hora. Então você pode ter algumas técnicas, você usar entrevista, fazer algumas reuniões com a EJ ou fazer algum formulário. Isso pode ser legal. Nessa linha, não impor, sugerir. Então você não vai impor nada. Muitas vezes não é você que roda aquele processo. Então você vai dar algumas sugestões. E questionar sempre. Então assim, muitas vezes a gente roda porque sempre foi assim. Questiona. Vê se realmente é o melhor jeito. Menos é mais. Porque muitas vezes a gente quer ficar focando em gestão por focar em gestão. É muito legal essa dinâmica, mas a gente tem que focar no que é efetivo. Então fazer poucas coisas e coisas efetivas. Se você não sabe qual o resultado que esse processo está dando, talvez não faça sentido ele existir. Então toda essa dinâmica é muito mais sobre facilitação do que imposição. Então você vai chegar a conclusões, você vai trazer uma visão externa sobre como aquilo tem que funcionar. E sempre que você for propor mudanças, propõe com embasamento, assim. Então estuda antes, coleta informação com o pessoal e não chega propondo coisas da sua cabeça, assim, em base à sua opinião. Era tudo isso que eu tinha para falar, velho. O processo foi captação ativa. E a gente separou em etapas, todas as etapas da captação ativa. Como o meu curso é engenharia ambiental, o processo que eu tenho mais dificuldade é o levantamento de possíveis clientes. Por ser um curso que ainda está ganhando mercado, a gente tem dificuldade de saber quem pode ser nossos clientes. Então, a gente teve várias trocas de informação e algumas soluções que eu levantei junto com a ajuda deles. Pesquisa de mercado foi o que mais eu foquei assim como melhor solução, é estudo de mercado. Aí mudar a forma para que a empresa toda participe, que hoje é só um grupo de trabalho pequeno e eu acho que seria muito importante se a empresa toda participasse. Eu achei muito boa, muito boa. Sim, trocamos ideias com vários outros membros de empresas juniores completamente diferentes, ou até um pouco parecida com a Concreta. E assim, com focos totalmente diferentes e todos têm uma estrutura diferente, mas que pode de alguma forma influenciar a minha empresa júnior e eu também posso de alguma forma influenciar as outras empresas juniores. Tá, mas e se eu não estiver aqui hoje, não puder vir pro Lab, como é que eu faço para aplicar isso na minha EJ? Mas sim, a dinâmica a gente tentou fazer o mais simples possível, né? Na lógica assim. Eu acho que a única parada que você realmente não teria seriam outras EJs para você trocar ideia. Mas assim, se o problema é esse, é só você trocar ideia com outras EJs, falar com a Concentro e bater na porta de alguém, assim. Tem várias EJs por aí, vai na sua EJ mais próxima, bate lá e pede algumas percepções, assim. Com certeza a galera vai te ajudar.